Graças a Deus. Amém, irmãos? Ainda em pé, nós vamos orar neste momento, né? Para nós entrarmos na segunda parte deste culto, a palavra de Deus. Amém? Nós temos a certeza de que Deus está neste lugar e Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Dá um cutucão sento bem devagarzinho para o seu irmão aí e diga para ele: você veio para ouvir a palavra? Mais forte, diga para ele: você veio para ouvir a palavra? Então, diga para ele assim: então para quieto no lugar. Não, mais forte para ele entender. Então para quieto no lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai ser ministrada. Amém? E nós precisamos ficar atento à palavra de Deus. Você já foi para o banheiro, já foi beber água. Agora nós vamos ouvir Deus falar conosco nessa noite. Quem concorda comigo aí? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, apresento o teu filho, o teu servo, ministro da tua palavra, Senhor. Fale conosco nesta noite. Continue usando ele como um instrumento nas tuas mãos e que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Vamos receber o pastor Marcos aplaudindo o nosso Deus em nome de Jesus. Som. Minha voz é fraquinha mesmo, tem que me ajudar aqui. Som. Acho que o microfone do chefe está melhor que o meu, hein? Posso experimentar? Posso. Tá quase. Só chegar mais som. Isso. Se chegar mais um pouquinho, ganha um beijo. Pelo sorriso tá carente também. É uma alegria estar aqui, por isso eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Tem gente que nem vira o pescoço. Já chegou e encarou a criatura e falou: aqui não dá para olhar, né? É uma alegria estar aqui na cidade de Bauru nessa noite, conhecendo mais uma parcela do povo que vai morar no céu. Veio aqui o pastor Reinaldo Braz. Ele me deu uma foto aqui que ele está parecendo um ator de Hollywood. Está parecendo James Dean. Você nem sabe quem é James Dean, né? Tem que procurar saber. Foi um atorzão aí de Hollywood, né? Quero cumprimentar a pastora Roberta. Quem é a pastora Roberta? Tá por aqui. Ah, tá. Alguém tem que trabalhar, né, pastora? Deus abençoe. E pastora, ela é bonita, hein? O senhor orou muito para casar, né? Ela não orou nada. É brincadeira. É brincadeira, um casal muito simpático. Muito feliz aqui também de encontrar aqui hoje o apóstolo do Vale, pastor do Vale. Eu não sei mais como é que eu te chamo. De pastor do Vale, melhor, né? Grande amigo, ontem esteve comigo ali na cidade de Pederneiras. Ele é daqui da cidade, né? Não precisa falar muito dele, né? Todo mundo já conhece esse homem. Eu não conhecia. Fizemos um podcast junto. O senhor assistiu o podcast? Ele me fez chorar, rapaz. Que história bonita. Que Deus te abençoe. Que o seu sonho seja uma grande realidade. Logo, logo os irmãos vão saber que nós dois temos um sonho paralelo. Amém? A igreja está feliz com a vinda dele aqui? Ele tem essa cara de bravo, mas o coração é de um bebê, viu, gente? Na hora lá do podcast, eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer um podcast com um homem que tem uma cara brava desse jeito? Daqui a pouco ele é mais palhaço do que eu, né? Roubou a cena toda. Estamos juntos. A pastora Eliana, né? Elaine, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Pastora Elaine, Deus abençoe a senhora. Uma alegria ter vocês aqui. A minha família aqui de Dois Córregos, né? O Éder, a Karina. Hoje só vi os dois, né? Cadê o Heitor? O Heitor está escondidinho aqui. O Heitor é ele é a minha torcida organizada, né? Quando ninguém grita na igreja, ele sai correndo e fala: grita, povo, né? Heitor é meu filhão. E também o Torino, né? Dr. Torino e a Estela, que estão aqui conosco hoje. Eu vi aí o Léo, tá aqui, a esposa do Léo, a coitadinha, tá aqui do lado, né? A madrasta, quem que é a madrasta? Boa drasta. Onde você trouxe a sogra? Hoje você é terrível, né? Chega de prosa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas capítulo de número 10.
Deus está aqui. Lucas capítulo de número 10, o versículo é o de número 19. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: eis aí que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Amém, igreja? Eu vou ler de novo para ver se vocês entenderam o texto. Eis aí que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Apertou sem vontade. Eu vi glória a Deus em vez de aleluia. Aperta com vontade. Isso. Porque pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem aqui de Bauru, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu estou vendo muitos irmãos sentarem ali fora, quase que ao relento. Um bom diácono teria trabalhado e falado para os irmãos: olha, tem cadeiras aqui no meio da igreja, se vocês quiserem vir aqui para dentro. Aí se nós juntarmos as brasas, eu acho que o fogo pega mais rápido. Será que tem algum crente obediente? Vamos ver se ainda tem crentes que obedecem à voz do pastor. Isso, é só ovelha e escuta pastor, né? Isso, estou convocando as ovelhas que estão aí fora para entrarem aqui dentro do templo, para sentarem aqui, para louvarmos a Deus. Isso. Vai vir mais alguma ovelhinha? Isso, pelo menos está vindo aqui uma mãe, uma filhinha. Meia dúzia ainda obedecem ao pastor, né? Foi-se a época em que um homem de paletó e gravata pregando inspirava algum tipo de confiança. Naquela época chamava o pastor de homem de Deus. Hoje chama o pastor de cara. E olha o cara aí, meu, né? Mas amém. Os que obedeceram, eu agradeço. E que Deus possa nos dar uma palavra daquela que encha o nosso coração de fé. Tem algum pentecostal aqui nessa noite ou não? Então olhe para o seu irmão e diga: está preparado para uma revelação de Deus? Então abra o seu coração e junto com ele abre esta boca santa que Deus te deu e enche esse lugar de adoração, de graças e de glórias. Pois bem, eu vou fazer só um pedido. Eu tenho muita dificuldade em estar pregando e as pessoas andando no nosso meio. Então se você puder encontrar um lugarzinho para sentar, eu vou te agradecer muito, tá bom? É só um pedido, não é uma ordem, tá? Se for algum motivo de força maior, pode sair que a gente vai entender. Amém? Eu li com vocês hoje
aqui no Evangelho de Lucas um versículo apenas. E esse versículo pode ser o norte para um novo rumo na sua história e na sua vida. O Evangelho de Lucas, escrito por um médico que era grego. E quando eu descobri isso, eu achei isso muito interessante. Porque como pode uma Bíblia feita a princípio para judeus, livros escritos para judeus, ter um grego escrevendo um livro? Um grego que vem de um outro povo, da Grécia. Uma Grécia que era no seu tempo uma terra que até os dias de hoje provoca a admiração daqueles que estudam, porque a Grécia era a mãe da sabedoria. Foram os gregos que descobriram a tal da filosofia. Filosofia é uma palavra dupla, né, que vem do latim philos e sofia. Philos seria amante, namorado, e sofia, inteligência, sabedoria. Amante da sabedoria, namorado da inteligência. E isso tudo criado por esses gregos. Os gregos que, além de serem sábios, eram bonitos por natureza. Até os dias de hoje, quando uma mulher vê um homem muito bonito passar na rua, geralmente, se estiver num grupo de mulheres, ficam tudo oriçadas e começam a dizer: eis que ali vai um deus grego. Por que deus grego? Porque os gregos eram bonitos por natureza. Os gregos criaram uma paixão tão grande pelo corpo humano, que foram eles que inventaram a medicina. A medicina nasce com os gregos, com Hipócrates, que era conhecido como o pai da medicina antiga. E como é que ele começa a estudar o corpo humano? Exatamente por causa da curiosidade a respeito desta máquina que é o corpo humano. Os gregos amavam tanto o corpo humano que são eles que inventaram no passado o que era chamado de templo do corpo humano, e hoje é conhecido como academias. Foram eles que inventaram esse negócio de homem ter tanquinho na barriga, igualzinho o tanquinho que tem aqui o apóstolo do Vale, né? Idêntico, né? Esses tanquinhos da vida. São os gregos que inventam não apenas essa questão da paixão pelo corpo humano, não apenas a paixão pela mente humana, porque eles são extremamente sábios. Eles também criam para eles um céu só deles. Os gregos tinham uma religião somente deles, que ficava ali no espaço geográfico da Grécia, no alto de uma montanha chamada Olimpo. Era de lá que os deuses gregos governavam todo esse mundo, segundo eles, liderados por uma tríade de deuses, sendo o maior deles Zeus, o irmão dele Hades e o outro irmão Poseidon. Um governa os céus, o outro a terra dos mortos e o outro o mar. Era assim que os gregos eles se desenvolveram. Foram tão importantes para a humanidade que o nosso ocidente, como nós conhecemos hoje, ele só está de pé porque ele tem 3 pernas que o sustentam. É como se fosse uma mesa com 3 pernas. E um dos pilares de sustentação do nosso ocidente é exatamente a filosofia dos gregos. Ao lado disso está o direito romano e o moral judaico-cristão. Então eu estou falando aqui de alguém que vai escrever um texto para nós que era grego. E a pergunta que fica é: como é que um homem que é médico, escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo fala sobre Lucas? Está comigo aqui Lucas, um médico amado. Então, além de ser grego, é um médico, e todo médico tem uma mente analítica. A mente do médico, ela é uma mente científica. E todo cientista, ele só crê naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. E quando se fala em Jesus, em discípulos e em milagres, não há como reproduzir em um laboratório. Não há como fazer uma matemática e dizer que isso pode ser reproduzido na terra. E a pergunta que fica é: como é que um médico, como é que um grego acredita em Jesus Cristo de Nazaré, o filho de um carpinteiro, que caminha por essa terra, morre, ressuscita, e nós cremos por fé que está sentado à direita de Deus Pai, olhando para Bauru nesta noite, esperando que essa sua boca dê a Ele o melhor grito de glória, aguardando a adoração profunda para que a glória que sobe desça em forma de labaredas de fogo. Pois bem, esses são os mistérios, são as nuances da Bíblia. Poderia ter sido algum dos 12 discípulos a escrever esse livro, mas não, foi Lucas quem escreveu.
E quando eu comecei a estudar muito esse evangelho, pastor Reinaldo, eu descobri umas coisas interessantes. Por exemplo, nenhum dos outros 3 evangelhos tem tantas manifestações de milagres, de cura divina, como o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas é o que tem catalogado os maiores milagres de curas do corpo físico da Bíblia. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Simples, porque Lucas era médico. Ele tinha tara. Ele queria saber como é que esse tal de Yeshua, esse Messias de Israel, conseguia fazer o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o morto sair da tumba depois de 4 dias morto. Só que o maior milagre que Jesus fazia não era nenhum desses no corpo físico. O maior milagre era quando ele dizia a alguém: vai, os teus pecados estão perdoados. Porque estes somente Jesus poderia fazer. É este médico que vai escrever para nós esse capítulo 10, que ele é cheio de mistérios. Eu li apenas um versículo e vou tentar pregar aqui palavra por palavra deste versículo, para ver se você consegue compreender o tamanho da revelação que existe aqui. Imagine vocês que depois que Jesus operou aquele poderoso milagre nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, alguém se lembra disso? 6 talhas de água ele transformou em vinho. Depois que Jesus fez esse milagre, a vida dele nunca mais foi a mesma, Karina. Porque até então, Jesus era uma pessoa desconhecida, Éder. Ele era apenas o filho da Dona Maria com o seu José. Mas depois que ele transformou a água em vinho, ele trouxe para Israel ares de esperança. Porque não havia, naquele tempo, o conhecimento de que um profeta do quilate de Moisés havia aparecido à terra. Porque foi Moisés quem adoçou uma água que estava toda envenenada lá no Velho Testamento. E para os judeus não havia nenhum profeta maior do que Moisés. E agora aparece um outro profeta, que ao invés de tirar o veneno da água, ele transforma a água em vinho. E vinho é sinônimo de alegria. Foi o primeiro milagre que ele fez. Era a maneira de Deus dizer à humanidade: estou devolvendo alegria para vocês. Alegria para um povo que estava escravizado. Então aquilo para Israel foi um ar de esperança. As pessoas começaram a falar a boca miúda. Apareceu aí um profeta do quilate de Moisés. Será ele o Messias? E algumas pessoas desesperançosas começaram a deixar as suas casas e seguir em procissão atrás do Nazareno. Começaram com meia dúzia de pessoas. Daqui a pouco eram 100, daqui a pouco eram 1000. Um dos escritos da Bíblia diz que certa vez Jesus, ele alimentou cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem tivesse uma mulher e cada mulher e um homem tivesse uma criança, teríamos 15.000 pessoas, 15.000 seres humanos que deixaram tudo, fazendas, sítios, chácaras, casas, trabalhos, para correr atrás daquele homem, porque dele vinham palavras de vida eterna. Cada dia ao lado de Jesus era um espetáculo de revelação, um espetáculo de cura, um espetáculo de multiplicação. E depois de 3 anos, Jesus está aqui em Lucas capítulo 10, e na frente dele está lá aquela multidão. Imaginemos que tinham lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 15.000 pessoas assentadas, e Jesus vai começar a cruzada. E quando ele começa a pregar, do nada ele para de pregar. Ele chama os discípulos que organizaram a cruzada, Pedro, Tiago e João, e diz: avisa ao povo que o culto acabou. Eu imagino o tumulto. Mas como assim, Senhor? Não, eu não quero pregar mais para esse povo, não. Mas por que não, Senhor? Por quê? Eu estou cansado. Já tem 3 anos que esse povo corre atrás de mim. E eles não vêm atrás de mim por causa daquilo que eu dei. Eles vêm atrás de mim por causa daquilo que eles querem receber hoje. Eles não dão valor a mim por aquilo que eu já falei. Eles querem sempre uma coisa nova. Eles querem um espetáculo, eles querem um sinal, eles querem um milagre. E eu estou cansado de gente que corre atrás de mim somente por aquilo que eu dei. Eu quero que alguém corra atrás de mim por aquilo que já recebeu há muito mais tempo atrás do que apenas um mero sinal. Estou cansado de homens e mulheres que me seguem apenas para ver maravilhas, porque eu sou a própria maravilha, e eles não compreenderam.
E eu imagino Jesus olhando para o trio que organizou a cruzada, dizendo: dispensem o povo. E Pedro, Tiago e João, como bons assessores, devem ter chegado em Jesus dizendo: Senhor, não faz isso. Na próxima cruzada não vai ter ninguém. Ninguém vai querer seguir o Senhor mais. O Senhor anunciou o culto, nós anunciamos. E Jesus dizendo: então tá bom, eu vou continuar o culto, mas não prego para todo esse povo. E o que o Senhor quer fazer? Eu quero diminuir a reunião. Hoje eu não quero pregar para 15 mil. Hoje eu quero pregar só para 70. Ainda bem que alguém deu uma aleluia. Eu imagino Pedro e João dizendo: como é que é, Senhor? Exatamente, mande a multidão embora e eu vou pregar só para 70. Escolham aí 70 pessoas especiais. E quem pode manda, quem tem juízo. Eu imagino os discípulos falando: como é que nós vamos separar 70 pessoas aqui? Eu imagino alguém dizendo: tem um propósito nisso, porque o Senhor não faz nada sem propósito. Se Ele quer 70, é porque esses 70 fizeram aquilo que os outros nunca fizeram. Eu imagino os discípulos tentando chegar a uma equação. Eu imagino alguém dizendo: bom, sempre que a gente vai organizar uma cruzada, tem aqueles que chegam primeiro. E os que chegam primeiro é porque querem estar mais perto do profeta para receber uma palavra direta. Então quem chega primeiro é especial. Alguém deve ter dito: se quem chega primeiro é especial, quem vai embora por último também é. Porque tem gente que acredita que se o milagre não veio na oração inicial, na bênção apostólica, o milagre cata ele lá fora. E eles separam lá, a duras provas, 70 pessoas. Quantas pessoas? E 14.930 pessoas estão indo embora murmurando, gritando, falando mal daquela religião, dizendo: esse pregador não me engana nunca mais. Mas Jesus não estava se importando com isso, porque pelo que eu entendo da Bíblia, Jesus nunca se importou com quantidade. Ele sempre se importou com qualidade. Se ele quisesse quantidade, ele não teria levantado 12 apóstolos, teria levantado 1.200 apóstolos. Sim ou não? Mas ele resolveu levantar 12. Por quê? Porque o milagre não está na quantidade. O milagre está na qualidade. Já já você vai começar a entender porque eu estou pregando isso aqui. E agora que 14.930 pessoas estão indo murmurando, esses 70 vão se aproximando. E eu imagino essas pessoas tremendo muito. Pergunte por quê? Porque quando você está no meio do povo, você é um ilustre desconhecido. Mas quando tem poucas pessoas, o contato direto é mais fácil. E agora eles estão olhando bem de perto aquele que eles só viam de longe. E agora Jesus pode conversar com um por um. E eu imagino ele passando uma vistoria entre os 70, olhando eles dos pés ao alto da cabeça, notando a batida do coração deles, percebendo a respiração deles ficar ofegante, e ele percebendo que eles estão assim meio que desequilibrados. E Jesus dizendo: fiquem tranquilos, a reunião hoje não era para qualquer um. A reunião hoje era só para pessoas especiais. Roberto, mude a música porque eu já vou começar a alegrar o coração desses irmãos aqui. Quando eu cheguei aqui, o pastor Reinaldo veio aqui e me contou o que aconteceu, que a festa ia ser lá fora, ia ter um caminhão, ia ter outras coisas, e acabou que tiraram tudo isso dele, e veio a chuva, e de repente não veio as pessoas que ele esperava. Eu dei um sorriso para ele e disse: fique tranquilo. E aqui está a resposta. O culto hoje não era para 15 mil. Hoje era só para gente especial. Então, se eu fosse você, eu já me ajeitava nessa cadeira, murchava a barriga, estufava o peito, acotovelava o irmão do seu lado e diga: senta que lá vem história boa. Eu não vou pregar para qualquer um em Bauru hoje. Hoje eu vou pregar para a nata da sociedade de Bauru. E se alguém entende o que eu estou dizendo, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui, por favor. Vocês vão ver o que vai acontecer amanhã, quando essas mídias sociais aí explodirem com fotos, vídeos. Um monte de gente vai entrar e vai mandar mensagem: meu Deus, o homem veio mesmo, mas aí, nesse lugar. Pois é, você vai dizer: esteve. Aí a pessoa vai começar a dar desculpa: eu ia, mas choveu. Eu ia, mas o dente da minha sogra doeu. Eu ia, mas eu ia. Aí você vai dizer: não, querido, fique tranquilo, você não ia não.
Porque quando Deus quer que alguém venha, Ele põe asas nas costas da pessoa, Ele abre caminho no meio do mar, Ele afunda a muralha no chão, Ele faz o cego enxergar, Ele dá vida, Ele dá morte, Ele levanta, Ele abate. Quando Deus quer, nada impede. Só está aqui nesse culto aqueles que Deus queria que estivessem aqui, e ponto final. Estou com meu corpo todo arrepiado, Torê. Deus está aqui. Quando eu era um jovem pregador, eu possivelmente, se estivesse num lugar como esse, eu ia ficar tão desesperado. Eu ia pensar, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Mas agora que eu já sou um velhinho, né? Já viajei o mundo, o que não me falta são experiências. Eu já preguei em congressos com 500 mil pessoas em loco, ao vivo, 500 mil de pessoas. E já atravessei o Oceano Atlântico numa viagem de quase 2 dias para pregar em Nagoya, no Japão, para 5 crentes. 5 crentes no Japão. E lá no meio desses 5 crentes, Jesus curou, batizou com o Espírito Santo, libertou, e o nome dele foi glorificado. Por quê, pastor? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. O seu amigo não veio, o seu parente não veio, mas o dono da festa está aqui. E se eu fosse você, eu dava mais um grito só para deixar ele bem feliz. Agora que eu já te disse quem é você nessa reunião, vem comigo. Jesus separou aqueles 70 por um único motivo. O que ele iria ensinar para eles, os outros não estavam preparados para ouvir. Vocês sabiam que nem todos que estão com Cristo estão preparados para ouvir algumas coisas do próprio Cristo? Eu provo isso na Bíblia. Jesus escolheu entre centenas 12 para serem apóstolos, sim ou não? Eles eram especiais, sim ou não? Homens de Deus, sim ou não? Homens usados, sim ou não? Curavam ou não? Então eram homens especiais, amém? Por que será que no dia que Moisés e Elias vieram no monte da transfiguração, Jesus, quando foi subir para lá, ele olhou para os 12 e disse: só vem comigo Pedro, Tiago e João? Me explica aí. Os outros 9 não eram especiais? E por que não foram com ele? Jesus chegou lá na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta no quarto. Quando Jesus foi entrar no quarto, ele abriu a porta e disse: entra o pai e a mãe que são interessados, entra Pedro, Tiago e João, os outros parem na porta. Jesus entrou e fechou a porta. Os outros 9 ficaram de fora. No dia em que Jesus subiu ao Getsêmani, na noite em que ele foi traído, quando a alma dele estava apertada e angustiada, a Bíblia diz que ele chamou 3 para conversar: Pedro, Tiago e João, e disse para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Por que ele não contou para os outros 9? Porque tem pessoas que são especiais. Está entendendo? Nesse dia, em Lucas 10, Jesus queria se revelar de maneira especial. E agora que a multidão foi embora, agora que terminou a murmuração, ele olha para os 70 e começa a dizer assim: eis que eu. Como é que ele começa a frase? 1, 2, 3. Você já notou que na nossa língua portuguesa essa expressão não é muito usada? Você já viu o seu marido chegar em casa e falar assim: eis que eu irei te comprar um vestido? Já viu a sua mulher chegar em casa e falar assim para você: eis que hoje eu fiz para você uma torta? Não tem. Por que não tem? Pergunte para mim, por que não? Porque a nossa língua portuguesa é muito rica. E o tempo adverbial em que a palavra eis é empregada, ela está no imperativo. E quem fala no imperativo é só quem tem muita autoridade. Imperativo vem de imperador. Imperador às vezes é maior do que rei, porque o rei é dono só de um reino. O imperador é o imperador de diversos reinos. Então uma palavra dita no imperativo, ela não é um conselho, ela não é um talvez, um mais, um quem sabe, um porém, um entretanto, não. Aquele que diz eis, ele está dizendo: eu estou falando porque eu posso. E aí Jesus, além de falar eis, ele diz: eis que eu.
Ele está dizendo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Felipe, não é André, não é Bartolomeu, não é Tomé, não é o arcanjo Miguel, não é Gabriel, sou eu, o dono da vida, o Deus encarnado, o Verbo. Sou eu que estou dizendo, eis que eu, segure, vos dou. Algumas Bíblias está escrito, vos dei. O dia que eu vi essa mudança de verbo do passado para o presente, eu procurei nas Bíblias editadas no Brasil se haveria alguma tradução dita, eis que eu vos darei, e não encontrei. 16 Bíblias estudadas, li a Bíblia em espanhol e em inglês, nem na Septuaginta existe essa tradução para o futuro. O verbo aqui oscila no passado ou no presente, e eu falei, tem um mistério aqui. Olha o que Jesus está dizendo, eis que eu vos dou, verbo presente, ou eis que eu vos dei, verbo passado. A palavra não é para amanhã, portanto, não é para quem vai ouvir, é para quem está ouvindo. E para quem está ouvindo, Jesus está dizendo, ou eu já te dei, e você esqueceu, então eu vou te lembrar, ou eu vou te dar hoje. Vou falar de novo, eis que eu vos dei ontem, se você não lembra eu te relembro hoje, ou eu vou te dar hoje, mas que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai. Eis que eu vos dou, ou vos dei poder. Vos dei o quê? Em algumas Bíblias está escrito, eis que eu vos dei autoridade. Diga comigo, autoridade. Diga comigo, poder. A palavra autoridade e a palavra poder podem ser traduzidas por uma outra palavra: controle. Eis que eu vos dei, ou eu vos dou, controle. Se ajeite aí, vai voltar tudo para o lugar. O Senhor vai devolver o controle da sua casa. O Senhor vai devolver o controle dos seus filhos. O Senhor vai te devolver o controle das suas finanças. O Senhor vai devolver o controle das suas emoções. O Senhor vai devolver o controle da sua existência. Eu estou profetizando, pega! Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Vai sair daqui cheio de controle. Pastor, me dá um exemplo de controle. Te dou agora. Imagine a principal avenida aqui de Bauru, e de repente vem lá 3 jamanta, vem 2 caminhões gigantes, vem máquina, trator, carros, motos, bicicletas, e de repente salta na frente de todos eles apenas um ser humano, que não pesa mais do que 90 quilos, usando uma farda. Ele estende a mão. O que acontece com a fila inteira de veículos? Não ouvi? Todo mundo para. Mas quem tem mais força, aquele homem ou aquele caminhão, os carros? Os carros. Mas como é que os carros que têm força respeitam aquele homem? Por que aquele homem é respeitado? Autoridade. A autoridade tem poder. A autoridade que tem poder tem controle. Ele controla o tráfego, vira para cá, vira para lá, ou para, e todo mundo é obrigado, pode murmurar, pode fazer, mas é obrigado a respeitar, ou vai para a cadeia. Assim diz o Senhor, estou te dando autoridade. Ou estou te lembrando que você já tem autoridade. Estou te dando hoje poder. Ou estou te lembrando que você já tem poder. Estou te dando hoje controle. Ou te lembrando que você já tem controle. Vai haver um reboliço na sua casa. Crê nisso? Toma posse, dá um grito e senta aí. Eu disse que era palavra por palavra. Eis que eu vos dou poder, autoridade ou controle. Vírgula. Aí ele explica o porquê. Vos dou poder para pisar. Poder para quê? Não ouvi direito? Como eu não ando muito bem de saúde, de audição, ao invés de você me falar, você pode me mostrar? Eita.
O chão tremeu. Segura. Quando eu falar, você pisa. Eis que eu vos dei poder para... Ai, Jesus. Sentiu tremer? Olha o que Jesus está dizendo. Há poder nos seus pés. Onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Eis que eu vos dou poder para pisar. Fiquei imaginando, Senhor, e o gigante? Como é que se pisa num gigante? Eu falei, e o meu gigante? O Senhor disse, o que é para você fazer, é para você fazer. Eu faço o que você não pode. E o Senhor disse, eu derrubo o gigante para você, só para você subir nele e pisar em cima dele. Eu não sei o que vem te atormentando, mas o Senhor me manda te dizer que Ele está te dando poder para pisar sobre toda essa tralha, sobre essas maldições, sobre esses infernos, sobre essas perseguições, sobre essas angústias, sobre essas dores. Essa reunião não era para qualquer um, porque só acredita no que eu estou pregando quem é louco. E Deus não consegue falar com gente normal, porque os normais querem uma explicação, e não há explicação para gritos, não há explicação para esse povo ficar em pé debaixo de chuva. Só loucos estão aqui. Esses loucos vão receber o milagre. Vai haver um reboliço na cidade amanhã. Eis que eu vos dou poder para pisar. Beto, mude a música. Pisar sobre serpentes e escorpiões. Preste atenção. O dia que eu li isso a primeira vez, eu falei, o que Jesus está falando aqui? Será que ele está querendo que eu vá lá no Instituto Butantan, em São Paulo? Chegue lá naqueles viveiros onde estão aqueles animaizinhos lindos, parentes da minha sogra. É brincadeira, minha sogra é uma benção. Será que ele quer que eu vá lá e abra o viveiro de uma jararaca e fala, vem cá, Jesus falou que eu posso pisar em você. Não faça isso, porque a peçonhenta é violenta. O bicho esquisito é a tal da cobra. Não tem perna, não tem braço, não tem pé, não tem mão, nem ouvido tem. Vocês sabiam que serpente não escuta? Tudo que ela percebe é pela língua. Quando ela põe aquela língua bifurcada e faz psss, ela percebe o mundo ao redor dela. E a gente morre de medo daquele trem. Aí Jesus diz, eu estou dando poder para você pisar sobre. Falei, Senhor, explica direito. Eu tive que ter experiências para compreender. Eu estava pregando, Éder, alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e eu fui conhecer a Quinta da Boa Vista, que é o antigo palácio de Dom Pedro II. E lá no palácio de Dom Pedro II tem um serpentário. E eu confesso aos irmãos que eu sou fissurado por serpentes. Embora eu morra de medo, mas eu acho muito interessante. Eu já peguei livros sobre serpente. Tem cada serpente esquisita no mundo. Uma das serpentes mais violentas do mundo fica lá no complexo de ilha da Oceania. Ela tem pouco mais de 15 centímetros. O veneno dela não há cura para ela. Um bichinho desse tamanho. E temos aí as poderosas anacondas lá do Amazonas, que chegam a 8, 9, 10. A maior encontrada até hoje, 14 metros de tamanho. Olha que coisa, que animal estranho. E eu estava lá na Quinta da Boa Vista, e eu fiquei olhando lá os viveiros, e tinha um viveiro, Éder, que tinha uma cobra enrolada no cantinho de cá. Imagina esse viveiro quadrado, ela enrolada aqui com a cabeça repousada em cima do corpo. E eu cheguei bem na hora do almoço da infeliz. E tinha lá um veterinário, e o veterinário abriu aquela parte de cima e colocou a comida da cobra, que era um camundongo. E ele, ao invés de colocar um camundongo morto, colocou um camundongo vivo. E eu vi aquele ratinho branco desesperado. Eu fiquei na frente daquele viveiro assistindo a cena. Incrível. Eu só acredito porque eu vi. Se me contasse, eu achava que era mentira, Léo. O ratinho caiu lá dentro. Ele olhou e viu a víbora. O desespero dele foi tão grande que ele tentou escalar a parede de vidro e não deu conta. E ele ia de um lado para o outro. E a serpente nem se movia, infeliz. Ele foi indo, como ele não conseguia achar caminho e a serpente não vinha sobre ele, ele correu em cima dela e ela não se moveu. Parece
querido apóstolo, que ela sabia que não tinha para onde ele ir. Pois terminou tudo isso, o ratinho veio e ficou na ponta de cá do viveiro. Ela enrolada aqui e ele aqui. Ele arriou as 4 patinhas, dava para ver o coraçãozinho dele bater. De repente, do nada, esse ratinho levantou as 2 patinhas direitas. E eu olhei para a cobra para ver o que aconteceu. A cobra levantou a cabeça, botou a língua para fora e fez psss, psss. Na terceira vez que ela sibilou, o ratinho começou a se arrastar. As pernas de trás travadas e a da frente se arrastando. Ela foi abrindo aquela bocarra. Eu não sabia que o dente da infeliz é dobrado no céu da boca. Quando ela abre a boca, o dente se desdobra. E ela preparou para dar o bote. Eu falei, o que está acontecendo aqui? O rato está querendo se matar? Eu dei um tapa no viveiro, que o rato pulou para um lado e a cobra pulou para o outro. Mas não tinha para onde o ratinho ir. Agora a cobra teve que caçar ele. E por mais que ele correu, ela conseguiu pegar o rato. Quando eu vi aquilo, isso demorou uns 40 minutos, eu fiquei numa tristeza. Aí, quando eu fui saindo, eu encontrei o veterinário. Eu falei, amigo, o que eu acabei de ver aqui? Ele falou, você acabou de ver o maior milagre da natureza. Eu falei, se isso é milagre, eu não quero para minha vida não. Eu vivo de uma cena de terror. Ué. Ele, não, eu vou te explicar. Você viu o poder que uma serpente tem. Eu falei, que poder? Ele disse, a serpente ela tem o poder de hipnotizar. Ela tem o poder de encantar um animalzinho menor. Quando ele falou isso, eu fui transportado lá para a Vila Tatu, onde eu cresci, e lembrando o meu avô falando que tinha cobra, que de noite ela piava ela imitava galinha, para pegar as galinhas e levar embora. Me lembrei, pior, de uma vez pregando lá no norte do país, onde eu estava pregando uma palafita, uma igrejinha feita em cima da água, no Amazonas, e eu estava falando sobre a morte do meu filho, que estava muito recente, todo culto eu falava e chorava. E quando eu terminei de falar, veio uma irmã, disse assim, Jesus mandou falar com você. Eu falei, pois não. Ela apontou o dedo para mim e disse assim, não sinta pena de você, porque você não é o único que sofre. E eu disse, mas eu perdi um filho. E ela disse, e eu também. Aí ela falou para mim, você enterrou seu filho? Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu não enterrei o meu. E eu falei, por que não? Ela disse, porque eu moro aqui perto. Meu filho criado na beira do rio, parece um peixinho, nadava tranquilamente, conhecia todos os perigos. E eu estou num canto, lavando roupa, e vi o meu filho indo para a beira do rio. Eu percebi que ele não estava normal, porque ele andava muito durinho, mas eu achei que ele estava brincando com um amiguinho. Quando eu percebi algo estranho, eu olhei para o rio, eu vi algo brilhando, não deu tempo. Levantou uma anaconda e pegou meu filho. E levou ele para o fundo do rio e eu nunca mais o encontrei. Aqui eu voltei em mim e falei, Jesus, me perdoa, porque tem gente que sofre mais do que a gente. Mas aí eu me lembrei desse texto. O que é que Jesus está falando? Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes. Jesus está dizendo assim, eis que eu vos dou poder para pisar sobre todo espírito de encantamento. Vou falar de novo. Contra Jacó não vale encantamento, não é o que está escrito? Jesus está dizendo, eu estou te dando poder para pisar sobre espíritos de encantamento. Pastor, mas encantamento só tem? Não, encantamento tem no nosso meio sim. Será que eu sou o único homem da igreja, o único irmão que já viu um casal bonito, um casal próspero, um casal abençoado, ele bonito, ela bonita, aí a mulher pega e troca o marido, um homem cheiroso, um homem crente, por um vagabundo lá da rua, traficante de droga, por um bebum, e vice-versa. O homem tem uma mulher santa na igreja e troca ela por uma prostituta. E a gente diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? Você olha para a mulher que ele está 10 mil vezes pior que a outra. Vamos, como que aconteceu? Será que só eu tenho visto meninos criados na igreja, cantando no coral, nos grupos da igreja, de repente deixar tudo para morar na Cracolândia e virar um zumbi? Meninas que estavam outrora cantando no púlpito e agora estão na zona do Baixo Meretrício. O que aconteceu com eles? Encantamento. Espíritos de encantamento. Pastor, mas sobre crentes, Pedro andou ao lado de Jesus 3 anos, endemoniado. Pedro
curava os enfermos, estava endemoniado. Jesus vivia dizendo para ele: um dia você vai se converter. E um dia Jesus está falando sobre a morte dele. Pedro levantou e disse: tem pena de ti mesmo. Jesus botou o dedo no nariz dele e disse: para trás de mim, Satanás. Não era Zé Pilintra, nem Exu Caveira. Quem estava dentro de Pedro era o chefão, era o diabo. Então estar na casa do Senhor não é o suficiente para ficar livre de encantamentos. Você é crente, mas infelizmente não consegue ser crente 24 horas por dia. Quando você abre uma brecha, quando você peca e não confessa, o diabo encontra uma porta aberta. Ele entra e planta o mal na sua história. Espíritos de encantamento. Mas Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele está quebrando toda a força do encanto sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Como o ambiente ficou tenso, deixa eu quebrar o ambiente. Será que só eu aqui dentro dessa igreja tenho em casa uma blusa, um sapato, que eu olho para ele quando estou lá e começo a ficar com raiva de mim mesmo? Digo, por que eu comprei essa porcaria? Alguém já comprou alguma coisa que não queria? Você é burro, é? Não é não? Dinheiro seu dá em árvore. Por que você comprou se você não gosta? Me diz aí. Por que a gente compra uma coisa que a gente não vai usar depois? Encantamento. Se tiver algum vendedor aqui que já fez curso de venda, sabe que em cursos de venda tem uma matéria chamada embruxamento, pastora Flávia. Agora que eu estou vendo a senhora e o pastorzão, o pastor Alessandro. Embruxamento. Não é ele não? Não. Parece. Embruxamento. O que é o embruxamento? É a arte de você persuadir uma pessoa, levar a pessoa a acreditar numa coisa que não existe e ela querer algo que ela não quer. É você entrar e a moça dá uma: nossa, você está parecendo a Brooke Shields. Nossa, esse sapato ficou perfeito no seu pé. Seu pé está assim lá dentro. Mas a sua autoestima é tão baixa que você diz: nossa, ela falou. Aí chega em casa, no dia que vai colocar o sapato não entra. É um demônio. Gente, eu sou pastor e político. Para me enganar tem que ser muito bom. E eu já fui vendedor de sapato. Para me enganar não é fácil não. Ninguém me engana. Mas se eu ficar na frente da televisão e de repente eu parar naquele canal do Polishop, tem um negócio ali esquisito. É sério, aquelas músicas, aquelas cores, a pessoa lhe falando: liga já, liga já, liga. Gente, eu não quero, eu não vou ligar. A minha mão não me obedece. A mão cata o telefone, eu vou brigar com essa. A outra vem e digita. E eu falo: não. Do outro lado vem uma voz: o seu número de cartão, por favor. Gente, será que só eu tenho em casa um aparelho de ginástica que não presta para nada? Virou lá em casa o negócio de botar roupa para pendurar. Alguém já comprou uma esteira, um negócio de fazer exercício? Por que a gente compra? Porque lá na televisão a moça ficou bonita. Gente, se rir vai apanhar. Eu comprei uma escova de cabelo. Era de cerâmica, não sei o que tem. Na televisão a pessoa passou, mas ficou tão bonito. Eu passei, mas grudou, meu irmão. Arrancou um tufo de cabelo. Eu falei: que inferno é esse? Espírito de encantamento. Pastor, o senhor está brincando? Não, escute. Não dizem por aí que o termômetro do casamento é o quarto, é a cama? É mentira. O termômetro do lar é o bolso do provedor. Enquanto o marido ou a mulher trabalham, tem dignidade para dar para os filhos escola, gasolina para o carro, comida na mesa, você enfrenta qualquer barra. Faltou dinheiro, acaba a dignidade. E como é que o dinheiro é roubado da nossa vida? Quando nós gastamos naquilo que não é necessário. Espíritos de encantamento. É o diabo destruindo o seu casamento de fora para dentro, entrando lá sorrateiramente. Pois assim diz o Senhor: depois dessa noite não entra mais na sua casa uma agulha que não seja da sua vontade e com a permissão do Deus de Israel. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre espíritos de encantamento. E só quem crê dá, faz mais barulho, mais grito, mais barulho. Para encerrar, e é a
parte mais forte do sermão, então eu preciso da sua atenção. Beto, mude a música de novo. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e... Esse escorpião, Torino, me deu trabalho para descobrir. Jesus não está dizendo para você aqui num rio, ou perto de uma chácara, levantar madeira podre, pedras, e achar a toca de um escorpião e chamar ele para briga. Jesus está usando uma metáfora. É a forma de falar uma coisa mostrando outra. É tão revelado o texto que só espirituais compreendem. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre escorpiões. Eu só fui compreender o escorpião, aqui do texto, quando eu comecei a estudar psicologia. Freud, o psicanalista austríaco, que mapeou a psique humana, que criou a psicologia, ele mapeou os comportamentos da humanidade. E ele descobriu que algumas pessoas sofrem com síndromes. E uma das síndromes mais perigosas é a síndrome do escorpião. Síndrome do quê? Pergunte por quê. Porque o escorpião é um animal que não suporta pressão. Se você fizer um círculo na terra, abrir uma valeta e encher de álcool, de gasolina, com panos, de forma que você vai colocar fogo e aquele círculo vai ficar em chamas por muito tempo, e você colocar um escorpião lá no meio, a chama não vai tocar o escorpião, ele estará apenas preso entre as chamas. Você vai ver a princípio o escorpião olhar para a chama de maneira vagarosa, ele vai virando, ele vai procurando uma saída. Quando ele percebe que não tem saída, ele vai aumentando a velocidade. Na medida que ele aumenta a velocidade, a cauda dele é envergada para frente. Ele vai perdendo o controle na cauda, onde tem o ferrão, onde está o veneno. Na medida que ele vai girando cada vez mais rápido, o ferrão vai abaixando, porque ele vai perdendo o controle na cauda, até que o ferrão bate na cabeça dele e ele se mata. Freud fala que toda pessoa que se mata, o suicida, é porque ele não suporta a pressão. Pessoas que não suportam carregar a cruz. Pessoas que não suportam viver no mundo injusto, no mundo ingrato. Pessoas que não suportam olhar para trás e não ver nada de bom. E olhar para o futuro e não enxergar, não ter perspectiva do amanhã. Ora, o que é a depressão senão o acúmulo de frustração do passado com o acúmulo de uma expectativa, de uma falsa expectativa de algo que você nem sabe que vai acontecer. As pessoas adoecem por dentro. E ao adoecer por dentro, não tem remédio na terra que cure. O médico não consegue detectar. Ele vai te dar drogas, vai dar Rivotril, Lexotan, vai dar remédios. Enquanto a droga está no corpo, você está como com um alucinógeno. Terminou a droga, a pessoa cai de novo em depressão. E é preciso dar outra dose. Tem pessoas que viciam nessas drogas e aí tem que tomar uma outra droga para ficar livre dessa droga. Não há cura para a depressão na terra. Há como amenizá-la. Só existe uma cura para a depressão. A palavra. O que Paulo disse sobre a palavra? A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada aguda de 2 fios que vai na divisão da alma e do espírito. O remédio não vai na divisão da alma e do espírito. O bisturi do médico também não. Mas a palavra do Senhor vai. E quando ela entra arrebentando, ela entra quebrando os laços, ela entra botando os tronos, as potestades, os principados para correr. E é por isso que nós temos na nossa igreja tanta gente que mesmo não tendo uma cibalena, vixe, fui longe agora, em cibalena. Tem gente aqui dentro que se você chacoalhar a criatura de cabeça para baixo, não cai uma moedinha de 10 centavos do bolso dela. Mas se você conseguisse abrir o peito dela e encontrar dentro do coração um trono, Jesus sentado nesse trono, e essa pessoa dizendo: o que eu tenho é o suficiente para me dar felicidade para viver. Quantas pessoas você conhece que se atiram de alto de arranha-céus? A pessoa tem tudo, aparentemente falando. O dia que morreu aquele ator americano Robin Williams, gostava tanto dele. Ele fez O Homem Bicentenário. Ele fez um filme chamado Patch Adams, que todo crente deveria assistir. Ele era querido, era bonito. Um homem alto, todo americano, né? Mais de 1,80 m, olhos verdes, cabelo chique, queixo quadrado, família bonita, homem rico, homem amado, tinha tudo.
Eu sei disso porque eu segui ele nas mídias sociais. Quando ele morreu, um monte de atores mais belos e ricos do que ele postando: Robin, o que aconteceu? Você tinha tudo. E eu lendo aquilo, chorei e disse: ele não tinha tudo. O grande romancista russo chamado Dostoiévski, mapeando o seu tempo, viu que os seus grandes amigos filósofos tiravam a vida muito cedo. A maioria dos filósofos se matavam, porque o que é um filósofo? É aquele que pensa. E a pessoa que pensa muito, ela traz muita angústia antes da hora. Se você é uma pessoa que pensa só no futuro, daqui a pouco você vai ter síndrome de pânico. Porque não tem como prever o futuro. A Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Também não adianta arrastar o passado como um peso nas costas, que você nunca terá paz. A Bíblia diz: não deixe o sol passar sobre a sua ira. Ou seja, não leve de um dia para o outro a angústia, a mágoa. Aquilo que falamos hoje, Éder, lá na sua casa. A mágoa só faz mal para o magoado. Dostoiévski viu que os amigos dele morriam e ele foi vasculhar a vida deles. Eles tinham dinheiro, tinham nome, tinham fama, tinham beleza. E ele ficou pensando: o que é que falta ao homem? E Dostoiévski escreveu: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Só 3 entenderam? Vou falar de novo. Todo ser humano tem um vazio dentro dele, que o sexo não supre, que o dinheiro não supre, que a fama não supre, que a esposa não supre, o marido não supre, os filhos não suprem. Há um vazio dentro do ser humano proposital desde que ele nasce, é do tamanho de Deus. Deus é a peça que falta no quebra-cabeça da vida. Por isso que quem encontra Jesus nasce de novo. Quem tem Jesus aqui? Então você tem tudo que você precisa. Você pode sair por aquela porta pulando, agarrando o diabo pelo chifre, chutando o diabo para o inferno e dizendo para ele: não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. E mais, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, estou de passagem para este mundo. Uma trombeta vai tocar, e se ela tocar e daqui de Bauru só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? E vem comigo. Então reage nessa noite, por favor. E eu encerro aqui dizendo que pessoas especiais também têm problemas comuns. Porque Jesus não falou aquilo para a multidão, falou só para aqueles que estavam ali. Para os amigos que chegavam antes do culto começar e iam embora depois que o culto terminava. Jesus achou que naquele dia eles precisavam ouvir esse tipo de palavra. Que ele havia dado para eles poder, autoridade e controle sobre a vida deles. Que eles poderiam esmagar espíritos de encantamento, ou seja, não seriam enganados. E mais, que eles não precisavam ter medo do futuro. O que é o desespero? O desespero não é um sentimento, ele é um demônio. É um demônio primo irmão de um outro demônio chamado solidão. A solidão também não é um sentimento, é um demônio que de vez em quando senta do lado da gente, começa a gritar com a gente e leva as pessoas à loucura. O que é o desespero? O desespero é quando um espírito maligno vem fechando as janelas da nossa inteligência. O ser humano é a imagem de Deus por causa da inteligência. Animais não têm inteligência, animais vivem por instinto. O escorpião não se mata, ele acaba morrendo pela fatalidade de perder o controle na sua cauda. Mas é um exemplo. Seres humanos se matam sabendo o que estão fazendo. Por quê? Porque eles se veem dentro de uma jaula trancados e acham que não há mais esperança. No alto dos meus quase 50 anos, e eu já passei por muita coisa ruim, eu estou aqui para te dizer que basta você dar tempo ao tempo, que tudo na vida se ajeita. Não faz uma loucura. O desespero tira a inteligência, e na ausência da inteligência a gente age por instinto. Uns têm um instinto de se proteger e não morrer, então ele mata o outro.
Outros são fracos. O instinto dele é sair desse mundo, é tirar a sua própria vida. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não faça isso, porque tudo vai se ajeitar. Tudo na vida passa. A vida é uma eterna roda gigante. Hoje você acordou, a roda está travada aqui embaixo, tudo conspirando contra você. Você olha para cima, ainda tem gente lá em cima cuspindo em cima de você. Não sai da roda. Quem sabe hoje ela começa a girar, tá? E quando Deus te colocar lá em cima, ei, lembra de onde você veio, não cospe para baixo, porque daqui a pouco é cíclica. Você vai de novo, cai aqui embaixo e levanta. E é assim até a nossa existência terminar. Às vezes, para alguns, a vida não é uma roda gigante. A vida é uma montanha russa. Que a montanha russa é 1000 vezes pior que a roda gigante. Porque às vezes na montanha russa você está para baixo de cabeça para cima. Ou você está para cima de cabeça para baixo. Você acha que acabou tudo. Só no final que você fica, uau, valeu. E fica a alegria da adrenalina. Daqui uns dias você vai dar risada de tudo que você está passando. Eu estou te falando porque eu dou risada hoje. Quantas vezes, Roberto, nesses quase 14 anos juntos, nós choramos juntos? Quantas vezes nós rimos? E hoje a gente dá mais gargalhada. Você lembra daquela época? A gente começa a rir. Parecia que não tinha nada na nossa frente que pudesse abrir a porta. Ei, há solução para tudo debaixo do sol. E aqui, se alguém falar menos para a morte, é porque não conhece o meu Jesus. Porque o meu Jesus ele dá solução até para a morte. Foi ele que disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só para os especiais eu digo que Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpião e de lambuja, sobre todo o poder do diabo, todo. E nada fará mal a você, aos seus filhos, à sua casa e aos seus sonhos. Você está blindado pela poderosa mão de Deus. Alguém acredita nisso? Fique de pé comigo então, por favor. Aleluias. Feche seus olhos, eu quero fazer só uma oração nessa noite. Feche os olhos. Eu não sei se alguém vai vir, mas eu vou ter coragem de pelo menos chamar. Será que tem alguém aqui que está passando por um dos momentos piores da sua existência? Você não está conseguindo dormir de noite, está perturbado, está sofrendo ameaças, chantagens, extorsão, ameaças, angústia, vazio. Perdeu tudo, perdeu o casamento, os filhos, o emprego, e veio essa noite aqui em busca de uma palavra. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim no altar, eu vou orar por você. Tem que ir aí, pastor? É porque você tem que mostrar humildade. Porque quem quer, procura. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Quem pede, quem procura, acha. Isso. Pode vir. Isso. Vem chorando, filha. Tá chorando porque aqui é lugar disso. Se você tem e você que está aí assistindo pelas mídias sociais, que tá ao vivo aí, mãe? Se você tiver coragem de dobrar o seu joelho aí com o seu celular na mão, quero orar por você. Você que está assistindo aqui, vocês que estão vendo pelas mídias sociais, Deus escolheu esse dia para falar com você. Você está passando. A igreja fecha os olhos e mandou te dizer que Ele está cuidando. Canta, Roberto. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Ah, Senhor, cura a tua filha. Lembra de todos os fundamentos que você já passou. Cura o seu filho. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vão levantar. Estende a sua mão. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar.
nós oramos por esses irmãos que vieram ao altar, por essas pessoas que pelas mídias sociais estão ajoelhadas. Eu não sei o que eles estão passando, eu sei que eu já passei por momentos que a minha vontade era sair dessa vida. Eu sei, Senhor, que eu já passei por dias tão escuros, meu Pai, noites tão escuras, que eu acreditava que não ia amanhecer nunca. Mas eu também, Senhor, já tive manhãs tão claras que eu acreditava que nunca ia escurecer. E descobri que a vida é feita de altos e baixos. E eu te peço que o seu Espírito os abrace nessa noite, que o Senhor faça com eles o que o salmista pediu. Assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, ajunta esse homem, essa mulher, este jovem, esta criança debaixo das suas asas, torna eles invisíveis aos olhos do mal e dá a eles força para caminhar mais uma milha, porque logo logo, Senhor, o milagre vai chegar e eles terão experiências para contar. Eu profetizo, Senhor, que hoje eles estão recebendo poder e autoridade para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões e sobre todo o poder do diabo. E toda a igreja diz amém? Levante a mão direita para o céu comigo aberta, todos, e diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha alma, contra o meu espírito, minha família, meus sonhos, meu ministério, minha igreja, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos cumprir o que eu li. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Aí você vai pisar e vai virar para 2 pessoas, vai abraçá-las e vai dizer para eles: vai dar tudo certo, fique em paz. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, um tempo de milagres está chegando aí.